Mais um dia estamos aqui no canal Em Família. Eu sou o professor Francisco de Paula e esse é o espaço para que nós estudemos a palavra de Deus diariamente. Fazemos isso sempre no espírito de oração. Vamos pedir a presença de Deus. Nosso querido Deus, nosso Pai bondoso, que teu espírito nos guie na compreensão e na prática desses ensinamentos. Perdoa nossos pecados, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Estamos felizes porque estamos estudando a palavra de Deus e estamos quase concluindo a segunda semana, o grandioso plano divino centrado em Cristo. A lição de hoje, quinta-feira, 6 de julho, o tema é o Espírito Santo, selo e garantia. O plano da redenção, estabelecido antes da fundação do mundo por Deus para a nossa salvação, ele se concretiza em Cristo Jesus e o Espírito Santo sela essa verdade em nossos corações, em nossas mentes e garante que isso é verdadeiro. Ao final desse estudo, nós vamos ter a plena certeza da nossa salvação, porque isso é imprimido em nossa mente pelo Espírito Santo. A pergunta 5 pede para ler Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, e pergunta: Paulo contou brevemente a história da conversão de seus leitores. Quais foram os passos dessas histórias? Efésios 1, verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E o verso 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aí mostra o espaço, né? Vocês ouviram a verdade, né? O evangelho da salvação, Paulo pregou, eles creram, tendo nele crido, e em seguida eles receberam o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo que garantiu para eles a herança da salvação. Esse é o processo natural. Natural não, é o processo espiritual que acontece quando a pessoa abre o coração a Deus e recebe, né? Paulo usando essas metáforas para ficar mais fácil o assunto para a nossa compreensão, esse processo, né? Eles ouvem a palavra, influenciado pelo Espírito, eles creem, ele recebe o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo vem desde a convenção, ninguém se converteria sem a presença do Espírito Santo, sem a influência do Espírito Santo. E isso é um selo de autenticidade, de um começo de uma nova vida, né? Isso não é o fim, é o início. Começa uma nova vida. E a presença do Espírito Santo torna a pessoa propriedade de Jesus Cristo, propriedade de Deus. Isso é uma promessa, a promessa que Jesus fez. Olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. O Consolador virá. E nós temos o Espírito Santo conosco e em nós. Isso é fantástico. Eu achei interessante também essa propriedade dessa metáfora, né? Quando ele diz que o selo identifica algo como sendo propriedade de alguém, como pertencendo a alguém. O Espírito Santo atuando na nossa vida vai nos tornar pertencentes a Deus, né? Então, quando nós vivemos inspirados e influenciados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos, aí sim, propriedade de Deus. Nós, pelo nosso modo de viver, pelo nosso agir, nós nos tornamos propriedade de Deus. Assim como o selo identifica algo, né? Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, os frutos que nós damos, né? Que ele produz em nós, isso nos identifica. Eu achei interessante também a questão da proteção, né? Ele fala que o Espírito Santo é como se fosse uma proteção, né? É interessante que o Espírito ele nos protege das artimanhas do inimigo, das tentações, né? Quando ele fala conosco, fala ao nosso coração,
ele nos protege de sair desse caminho, sair dos caminhos de Deus. Então, eu achei interessante essa metáfora que ele usou também de proteção, até contra nós mesmos, né? Que é a famosa voz da consciência, a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. O plano da salvação é um plano de graça, que não nos exclui, logicamente, de viver orientados pelos mandamentos de Deus. Claro, a graça, a nossa fé em Cristo não exclui as orientações dos mandamentos. Mas, voltando para o plano da salvação, é um plano de graça, que envolve a divindade. Envolve Deus, o Pai, envolve Cristo, o Filho, pagando o preço, envolve o Espírito Santo garantindo. E ele garante, ele já pagou, Jesus pagou o preço da nossa redenção, e o Espírito Santo traz essa certeza à nossa mente, ao nosso coração, certo? E algum dia desse, nós esperamos que seja em breve, Jesus Cristo vai voltar e nós vamos receber a salvação por completo. E não temos que pagar nada, como o texto diz aqui, nossa parte é receber com o coração grato e submisso o que nos foi oferecido em Jesus Cristo. Essa parte da metáfora, pai, ela é muito interessante, até curiosa, porque vem trabalhando aqui o termo grego que foi utilizado, né? E expressa assim como uma garantia, uma parcela adiantada, né? Então, se nós pararmos para pensar assim, o que nós vamos receber? Qual é a nossa herança, a salvação completa? O que nós estamos esperando? Que é algo tão grandioso, tão maravilhoso, né? Fator de alegria, fator de transformação de vida. Quando nós pensamos nessa parcela que ela é paga, ela já nos é concedida hoje, né? Em vida, nessa nossa caminhada. Então, isso nos motiva a vivermos com alegria, a vivermos pensando nesse galardão, né? Nessa salvação, nessa herança que vai ser paga por completo quando nosso Senhor voltar. E já nos dá uma indicação do que será. Sim. Né? Essa novidade de vida que o Espírito Santo produz em nós já nos dá um vislumbre do que será o pagamento total, o que será a nossa vida depois que Jesus voltar. Né? Muito legal essa comparação. Sinaliza que o todo nós já receberemos, porque a primeira parte já foi pago. Ninguém iria pagar uma parte se não fosse para cumprir com o combinado e receber o todo, né? E sinaliza que o todo vai ser incrível, vai ser muito fantástico, bom, né? Fantástico. Porque se a parcela que foi paga já é maravilhoso, andar em novidade de vida com Deus, com nossos irmãos, imagina no todo, né? Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.